Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos sobre Suratul Inshiqaq, a Sura do Fender-se. Para começar, vamos falar um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre esta surata. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem quiser ter uma visão do dia da ressurreição, como se estivesse vendo com seus próprios olhos, então que leia إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. Essas três suras vieram pelo primeiro versículo, não vieram pelo nome. Então a última sura é Al-Inshiqaq, que é a que a gente vai levar hoje, e depois vamos levar na sequência Al-Kuwirat, Takwir e Suratul Infitar, que são três suratas muito importantes que falam do dia da ressurreição. Então, agora, Suratul Inshiqaq, na sequência viria a Suratul Mutaffifin. Eu vou pular essa sura para a gente fazer essas três suras que falam sobre o dia da ressurreição. Então, essa surata começa com إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ, quando o céu se fender. Depois, o segundo versículo, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, e ouviu o seu Senhor e provou, e provou ser verdadeira e confirmou. Ouviu o seu Senhor no sentido que o céu ouviu a ordem de Allah, ouviu a ordem de Allah e obedeceu. وَحُقَّتْ, e provou no sentido que não teria outro caminho a não ser esse. O céu ouviria de qualquer jeito e obedeceria. Ela provou obedecendo a ordem de Allah, se fendendo, Então, ela provou a verdade, confirmou, obedecendo a ordem de Allah. E uma regra agora, falando sobre uma regra, há pessoas que vão dizer, mas o céu não ouve, Porém, essa é uma fraqueza da fé, uma fraqueza nossa, porque se Allah fala no seu livro sagrado que o céu ouve, só cabe a nós acreditarmos e não ficar questionando. Como um outro versículo que Allah fala que o céu fala também, ou falará no dia da ressurreição e numa outra surata. Então não temos que ficar questionando se o céu fala ou não, interpretando de outras formas. Se Allah falou que o céu ouve ou o céu fala, então acabou. O céu ouve, o céu fala e acabou. Allah diz no Alcorão também, Allah diz no Alcorão que todas as coisas glorificam a Allah, como na Surat Al-Isra, no número 17, versículo 14. Allah diz: os 7 céus e a terra e quem neles existem glorificam-no, e não há coisa alguma que não glorifique com louvor, mas vocês não entendem sua glorificação. Por certo, Ele é clemente, perdoador. Então, nós ouvimos a árvore glorificando Allah, o sapo, as plantas, todas as criaturas de Allah, nós ouvimos? Não. Mas está a prova aqui no versículo anterior que eu falei, acabei de falar. Todas as coisas glorificam Allah. Então a gente não tem que ficar se perguntando, mas como que glorifica? Glorifica e acabou. E essa é uma prova que o ser humano, mais do que todas as criaturas de Allah, deve glorificar Allah, não deve esquecer de Allah. Se até as árvores, as plantas, os animais que não foram agraciados igual a nós glorificam Allah, como o ser humano que Allah deu essa bênção para ele, que deu o discernimento, o cérebro, deixou o ser humano escolher, por que ele não vai glorificar Allah? Então isso é algo também para nós refletirmos e deixar a nossa fé mais forte. Depois o terceiro versículo, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, e quando a terra for estendida. Então, como que ela vai ser estendida? Então, esta terra que tem
o formato redondo e achatado pelos polos será estendida, a extensão antiga, quando Allah criou o mundo. Então, quando Allah criou a terra, não tinha todo esse relevo, as depressões, as montanhas, então vai voltar a terra toda estendida, do mesmo jeito. Então, essa e quando a terra for estendida, quer dizer isso, que ela vai voltar à forma antiga dela. A terra vai estar toda esticada. Depois, وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, e lançar o que há nela e se esvaziar. A terra vai lançar o que há nela, dentro dela, e vai se esvaziar. Então tudo que o ser humano colocou na terra será lançado no dia da ressurreição. Tesouros, minas, pedras preciosas, inclusive as pessoas, os mortos, né? Aí quando as pessoas virem tudo que a terra lançou, tudo que estava dentro dela e a terra lançou, no dia da ressurreição, as pessoas vão ver tudo isso e vão falar uma para as outras: olha pelo que nós estávamos brigando, olha o que nós valorizávamos, hoje não é nada, de nada adianta tudo isso, está tudo em cima da terra exposto. Aí as pessoas passarão por todo este tesouro, ouro, prata e todas as pedras preciosas, e ninguém vai pegar nada, né? Porque isso daqui não vai mais ter valor neste dia. Depois, no 5º versículo, e ouviu o seu Senhor e provou a verdade, ou não teria outro caminho para a terra a não ser obedecer a Allah, o único, o todo-poderoso. Igual falamos no caso do céu. Então a terra também, o céu, ele fendeu-se, né? Ele fendeu-se por causa da ordem de Allah, e mesma coisa a terra. A terra também lançou tudo o que havia nela pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, tanto o céu como a terra ouviram de Allah, os dois. Depois, no 6º versículo, يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. Ó ser humano, por certo, você trabalha duro, você se cansa, se empenha muito em suas ações para se encontrar com Allah, e você se encontrará com Allah. Com que? Com as suas ações, sendo elas má ou ruins. Você se encontrará com Allah subhanahu wa ta'ala, Allah louvado seja. Então todo mundo nesta vida se cansa, se esforça, o rico, o pobre, o forte, o fraco, mas há duas opções: ou você se cansa nesta vida, se esforça para ter uma vida de felicidade e tranquilidade absoluta na outra vida, ou você se esforça e cansa nesta vida sem ser por Allah, e na outra vida você terá uma vida horrível e não terá tranquilidade. Então todo mundo se cansa, se preocupa. O rico também se cansa e se preocupa com seu dinheiro, se está seguro ou não está. Os donos de empresas sempre se preocupam com a empresa, se está dando lucro ou não. Devemos se esforçar e cansar por Allah para termos uma vida sem preocupação e sem cansaço depois dessa vida, porque a outra vida é eterna, esta vida não. Então todos nós devemos refletir e saber que cada um de nós se encontrará com Allah, louvado seja, sem intermediários. Será que estamos preparados para falar com Allah? Será que nossas ações agradarão Allah quando Allah nos julgar? Estamos preparados para tudo isso? Nos versículos seguintes, Allah fala sobre os dois tipos de pessoas que encontrarão Allah. Como elas encontrarão Allah, louvado seja, como elas estarão no dia da ressurreição. Então,
O primeiro, Allah fala do primeiro tipo de pessoa, que são aquelas pessoas que fizeram mais boas ações do que más ações, que obedeceram a Allah e que temeram a Allah. Então Allah fala: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Quanto àquele que for entregue o seu livro na mão direita. Imagina o tamanho deste livro, então. Um livro que tem todas as ações que você fez na sua vida. E como dissemos, quem o carregará? As pessoas que fizeram mais boas ações do que más ações, as pessoas que temeram a Allah. Depois, no 8º versículo, Allah diz: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Será julgado com um julgamento fácil. Não quer dizer que a pessoa será castigada de uma maneira fácil, tranquila. Ou a pessoa não vai aceitar esse julgamento, ou a pessoa vai ficar questionando. Não, porque quem questiona o julgamento de Allah não se salva, né? Não podemos questionar o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala, louvado seja. Então a explicação está no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando Aisha radiyallahu anha perguntou sobre este versículo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: será apresentado a ele tudo o que ele fez. A pessoa que estiver no dia da ressurreição, será apresentado para a pessoa tudo o que ela fez, de coisas boas e de coisas ruins, de pecados. Então Allah falará para a pessoa: você não fez isso, isso, isso e isso, né? Começará a contar os pecados da pessoa. Então a pessoa, de tanta, ela vai concordando: sim, 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 fiz, e a pessoa pensará que ela será castigada por todos os pecados que Allah apresentou para ela. Então Allah diz para a pessoa: eu encobri os seus pecados na vida mundana. Quer dizer, eu não deixei você passar vergonha, não mostrei o seu erro para todas as pessoas, e perdoarei os seus pecados hoje. Isso está no Bukhari e Muslim. Então essas pessoas, quem são? As pessoas que fizeram mais boas ações, que foram tementes a Allah. Allah então perdoará os seus pecados no dia da ressurreição. Depois, no 9º versículo: وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. E retorna a sua família alegre. Retorna a sua família no paraíso, no paraíso feliz, por estar carregando o livro com a mão direita, e por Allah ter o salvado do castigo do inferno. Depois Allah fala das outras pessoas, aquelas que o desobedeceram. O que Allah fala delas? وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. E quanto àquele a quem for concedido o seu livro por trás de suas costas. Ou seja, a pessoa receberá o seu livro de ações com a mão esquerda por trás de suas costas, e sua mão direita estará amarrada ao pescoço. E isso é uma vergonha para ele. Quando receber o livro, será uma coisa horrível, muito feia. A pessoa se sentirá extremamente envergonhada, triste com a situação. Além disso, ela falará. O que ela falará? Está nos próximos versículos. فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا. Ele suplicará por sua perdição. Quer dizer que ele se arrependerá por tudo aquilo que fez e dirá: que perdição! Estou perdido! Que castigo é esse? Né? A pessoa vai se arrepender. Né? Então, esse arrependimento da pessoa adianta nesse dia? Não. Pois Allah não enviou a esta pessoa os profetas, os livros de Allah. Allah não deu a essa pessoa cérebro e discernimento para pensar, para saber a verdade da mentira, o caminho certo do caminho errado. Então, não adiantará o arrependimento desta pessoa neste dia, pois ela deveria ter se arrependido antes do dia da ressurreição. Depois,
وَيَصْلَى سَعِيرًا, e tostará no fogo ardente, ou e queimará no fogo ardente. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, por certo, ele era feliz entre a sua família, entre as pessoas. Então esta pessoa na vida mundana tinha uma vida feliz, tranquila, aproveitava a vida. E tudo isso no dia do juízo final adiantará alguma coisa? Não. Essa felicidade acabará e a pessoa começa a viver uma vida de tormento, tristeza, tortura e outras descrições horríveis. Então era uma felicidade momentânea. A pessoa seguia a própria cabeça e as tentações, os seus desejos. Depois, no versículo 14, Allah diz: إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ, por certo, ele pensava que não voltaria para Allah, para ser julgado. Então, a pessoa fez tudo isso na vida, aproveitou a vida ilicitamente, seguiu as próprias vontades, gastou o seu dinheiro com coisas ilícitas, seu tempo, tudo isso porque ele pensava que não retornaria a Allah, louvado seja. Depois, no 15º versículo: Bala inna rabbahu kana bihi basira, não mesmo, de fato, o seu Senhor o via, ou sempre o via. Então, este não mesmo, porque foi dito não mesmo neste versículo? Então, não mesmo para o pensamento que essa pessoa tinha. Esse pensamento que a pessoa tinha quando estava na vida mundana, que não seria julgada, que não voltaria para Allah, a pessoa achava que seria largada de qualquer forma e faria o que quiser. Portanto, a negativa é por tudo isso. Depois Allah diz: de fato, o seu Senhor a via. Essa pessoa que tinha este pensamento incorreto, Allah está dizendo que tudo que ela estava fazendo, Allah estava vendo. Allah tudo vê, tudo ouve, e nada se esconde dele, nem na terra, nem nos céus. Depois, Allah jura por 4 coisas nos próximos versículos. Vamos começar pelo primeiro juramento. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ, então, juro pelo shafaq. O que é shafaq? Shafaq é o vermelho que aparece no céu depois que o sol se põe. Então, esse que é chamado shafaq. Depois, وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ, e pela noite e pelos que ela junta. O que a noite junta? As pessoas, os animais e etc. Por exemplo, as pessoas saem de dia para trabalhar, para fazer as suas coisas, e voltam para casa à noite. Mesma coisa os animais. Eles vão à caça de manhã e voltam aos seus lares, para a sua família, para os seus filhotes, à noite. No versículo 18, وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ, e pela lua quando se agrupa e sua iluminação fica completa. Isso quer dizer a palavra idattesaq. Isso ocorre na metade do mês, nas noites do dia 13, 14 e 15. Depois no versículo 19, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, em verdade passareis de estado após estado. Este é o motivo por Allah ter feito este juramento, os 4 juramentos anteriores. Como dissemos nas outras suratas, quando Allah começa com alguns juramentos, o que vem depois do juramento, na maioria das vezes, é o que Allah quer nos chamar a atenção. Então Allah quer chamar a atenção para nós sobre este versículo. Em verdade passareis de estado após estado. Então o que quer dizer passareis de estado após estado? As pessoas mudam ao longo do tempo, dia e noite, infância para a fase adulta, vida e morte, até quando estamos na barriga de nossas mães. Mudamos a cada período, e quando saímos da barriga
de nossas mães, não sabemos nada e de repente começamos a engatinhar, falar e etc. Até nossos sentimentos, tem hora que você está triste, hora está feliz, hora está nervoso, hora está tranquilo. Portanto, o ser humano está sempre mudando seu estado, nunca é o mesmo. E o que quer dizer isso? Que você não tem poder sobre o futuro. Toda pessoa muda. Ninguém consegue, por exemplo, ficar jovem para sempre. Você vai ficar velho um dia, não tem jeito. E claro, a principal mudança que vai ter na nossa vida é a mudança dessa vida mundana para a outra vida, a vida eterna, ou no paraíso ou no inferno, e que Allah nos salve da vida do inferno e nos coloque, inshallah, no paraíso. Depois deste motivo que Allah fez os 4 juramentos, Allah diz: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Então, por que não creem? Qual o motivo, qual a razão de não crerem? Se os seres humanos sabem que eles não têm poder sobre sua vida, Allah faz o que quiser com as pessoas, por que não creem? Depois, no versículo 21, وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. E quando lhes é lido ao Corão, não se prostram. Em cima da palavra prostram tem um risco, e esse risco indica que temos que nos prostrar. Não é obrigatório, mas é uma sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E no final da surata, inshallah, eu vou ensinar como que faz essa prostração. Então, continuando. Ou seja, o que quer dizer quando lhes é lido ao Corão, não se prostram? Não se prostram. Qual que é o significado disso? Quer dizer o quê? Quando alguém deu ao Corão para eles, ou quando ouvem de alguém o Alcorão, não acreditam nas palavras de Allah, não creem em Allah o único, não obedecem o que Allah nos ordena e não se afastam do que Allah nos proíbe. E por que foi lembrado a prostração, o sujud? Então, foi lembrado da prostração porque a prostração, como todos sabem, faz parte da oração, e a melhor adoração é a oração. Depois que a pessoa lê o Corão, crer em Allah, como a pessoa se recusa a orar? Como a pessoa se recusa a prostrar, a colocar a sua cabeça, a sua testa no chão por Allah? Como? E este é o melhor ato, a oração é o melhor ato que a pessoa pode fazer, o melhor ato de adoração, a coisa mais bonita, você colocar a sua testa, a sua cabeça no chão por Allah. Então esse é o significado, que quando ouvem ao Corão, quando é lido ao Corão para eles, não se prostram. Não quer dizer que não se prostram para o Corão, não se prostram para Allah quando ouvem o que está no Corão sobre a grandeza de Allah e sobre esta adoração de Allah, sobre a oração e todas as outras adorações, mas nesse versículo vem o específico, a prostração, que é algo muito importante. Depois, بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. Porém, aqueles que não creram desmentem. O que desmentem? A verdade, o Corão, os profetas, o dia da ressurreição e etc. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ. E Allah sabe mais sobre aquilo que escondem ou deixam em segredo. Então Allah sabe o que guardamos nos nossos peitos e o que escondemos das pessoas. Então essas pessoas, porque o que faz não crer? Não é falta de verdade, ou pelos versículos não mostrarem bem a verdade. Elas não creem por seguir suas próprias vontades. Não creem por seguir suas tentações, pelo orgulho. Não creem pela negligência, por quererem seguir os seus antepassados, pais, avós, para estar bem falados entre as pessoas, os amigos e o restante das pessoas.
E para essas pessoas, Allah promete uma coisa a elas. Então Allah diz no 24º versículo: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Então anuncia a eles um doloroso castigo. Avise para eles que há um doloroso castigo. Anuncie, avise. Depois, no versículo 25, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Exceto aqueles que creem e fazem as boas ações, para eles terá uma recompensa que não se acabará. Então vamos analisar um pouco este versículo. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, aqueles que creem e fazem as boas ações, ou que creram e fizeram as boas ações. Então quem são essas pessoas? As pessoas em geral, as pessoas que creram, ou também você pode dizer, acompanhando o raciocínio da surata, que estávamos falando das pessoas que não creram, que desobedeceram a Allah. Então, essas pessoas que desobedeceram a Allah terão castigo, a não ser que elas creem, depois que elas desobedeceram a Allah, se elas se arrependerem e crerem e fizerem as boas ações, então elas não terão o castigo, muito pelo contrário, elas terão uma recompensa que não se acabará. Agora outras coisas também, outras observações deste versículo. Por que neste versículo associa a crença com as ações? E nós falamos isso em outras suratas. Porque não tem como você crer em algo sem fazer aquilo que você creu. Por exemplo, eu acredito que Allah é todo-poderoso e que as 5 orações são extremamente importantes, pois falamos com Allah nelas, além de estarmos agradecendo a Allah, e este é o melhor dos agradecimentos. A pessoa acredita em tudo isso, porém não reza. A crença desta pessoa está correta? Não. Será uma crença incompleta. A crença tem que vir acompanhada dos atos. Os atos devem confirmar a crença. E por último, e porque Allah disse recompensas que não se acabam? Porque na outra vida, no paraíso, a vida não se acaba. E cada dia é melhor que o outro. Você tem cada dia mais coisas. Então as recompensas nunca se acabam. Então a outra vida é muito melhor que esta vida. Esta foi a interpretação da Sura Al-Inshiqaq, a Sura do ofender-se. E agora vamos explicar como fazer o sujud, a prostração, quando estamos lendo esta surata. Explicamos na Sura Al-Alaq, na Sura do Coágulo, na primeira parte, mas vamos voltar a explicar e vamos explicar um pouco mais pausadamente como fazer esta prostração. Então vamos lá ensinar como que se faz esta prostração. Então eu vou dar um exemplo de uma pessoa que está rezando com esta surata e chegou na hora dela se prostrar, como que ela faz. Então eu não vou estar rezando normal, eu vou só fazer, não estou rezando, só vou fazer uma demonstração. Então eu estou aqui, rezando. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Então, quando chega nessa parte da yasjudun, que é para eu me prostrar, então eu me prostro direto. Já vou para o chão direto. La yasjudun. Aí o que eu falo? Allah. Aqui eu falo Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Claro? Essas 3 vezes em voz baixa. Depois
tem um dua, uma súplica não obrigatória, que vamos ensinar daqui a pouco, e depois você volta de novo. Allahu Akbar. Aí você continua a surata normalmente. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. Aí posso, Allahu Akbar. Normalmente, se eu for encerrar neste versículo que eu falei, aí eu continuo a oração normalmente. Isso dentro da oração. Agora vamos mostrar fora da oração. Então, quando eu estiver lendo fora da oração, o que eu devo fazer? Por exemplo, eu estou aqui no versículo 17. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Então o que eu faço? Parei neste versículo, me prostro sem falar Allahu Akbar, me prostro direto. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Levanto e acabou. Não falo Allahu Akbar, nem Assalamu Alaikum wa Rahmatullah duas vezes. Também não falo isso. Esta é uma prostração que não é uma prostração da oração. Vários sábios dizem que não precisa você estar de ablução para fazer esta prostração. Quando você está dentro da oração, claro, você tem que estar abluído com a ablução. Agora, quando você está fora da oração e não está de ablução, você pode fazer esta prostração sem ablução, pois esta prostração não é uma oração. Agora vamos ensinar a súplica que você fala depois de falar Subhana Rabbiyal A'la 3 vezes. Glorificado seja Allah, o Altíssimo. O que você fala depois disso? Então as duas prostrações, depois que você está com a sua cabeça no chão e falou Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, você fala Sajada wajhi alladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. O que quer dizer essa súplica? As súplicas podem, se você não decorou em árabe, a oração tem que ser feita em árabe, mas as súplicas você pode fazer em português se você não decorou em árabe, não tem problema. Então, o que quer dizer em português? Uma súplica muito bonita. Minha face prostrou-se para aquele que a criou e deu-lhe as suas faculdades de audição e visão através de sua glória e de seu poder. Então, abençoado é Allah, o melhor dos criadores. E também, se a pessoa quiser fazer mais uma súplica em cima dessa súplica, pode adicionar mais uma. E essas duas súplicas que eu estou falando está no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está nos livros de Tirmidhi e Al-Hakim. Foi confirmado nos dois livros de Tirmidhi
e Al-Hakim. A segunda súplica é Allahumma aktub li biha indaka ajra wada' anni biha wizra wada' anni biha wizra waj'alni indaka واجعلها لي عندك ذخزا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. Então, o que quer dizer, né, esta súplica? Ó Allah, escreve para mim uma de tuas recompensas por minha prostração. Diminui por ela sobre mim um de meus pecados. Guarda-a para contigo e aceita-a de mim, como tu aceitaste-a de teu servo Davi. Depois disso, né, a pessoa se levanta normal da prostração, sem falar Allahu Akbar, nem Assalamu alaikum wa rahmatullah. Então, esta foi a aula de hoje. Peço a Allah que abra nossos corações para aprendermos o Coran e peço a Allah que nos lembre o que esquecemos e nos ensine o que não aprendemos e que este aprendizado nos leve ao paraíso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.